Caro estudante, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de pré-cálculo. O assunto dessa aula será logaritmo. Bom, a definição de logaritmo, ela é a seguinte, veja. Vamos considerar dois números, A e B, pertencentes aos reais, dois números reais, tal que A é maior que zero e diferente de 1, e B maior que zero. Então, o logaritmo de B na base A é igual a x, C e somente C, A elevado a x é igual a B. Veja, essa definição, por vezes, talvez um pouco confusa, ela diz assim para você, logaritmo de B na base A é igual a x. O que significa? Significa que A elevado a x retorna no número B, certo? Veja, quando nós temos, por exemplo, raiz quadrada de 4, por que nós sabemos que raiz quadrada de 4 é 2? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Esse é o raciocínio da raiz quadrada, certo? Raiz quadrada de 9. Por que nós sabemos que raiz quadrada de 9 é 3? Então, porque 3 vezes 3, 3 ao quadrado, é igual a 9, certo? O logaritmo, ele também tem a sua lógica, o raciocínio por trás, que nos ajuda a entender aí como ele funciona. E o raciocínio é esse, a base elevado ao resultado do logaritmo é igual ao número que está aqui acima, certo? Então, veja, vamos ver alguns exemplos que nos exemplos nós talvez entendemos melhor. Vamos pegar aqui, ó. Só que antes, vamos deixar claro que A, esse índice que vem aqui abaixo, é a base do logaritmo, e B, que é esse número que vem aqui acima, é o logaritmando, que nós chamamos, ok? E o resultado desse processo, que nós chamamos aqui de x, é o que nós chamamos de logaritmo, certo? O resultado da conta é o que nós chamamos de logaritmo. Vamos ver uns exemplos, olha só. Logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 resulta em quem? Resulta no número 8, como nós destacamos aqui, certo? Então, esse é o raciocínio para nós calcularmos aí um logaritmo. Vamos ver mais um exemplo, veja só. Aqui você está calculando o logaritmo da fração 1 nono na base 3. Veja, procure sempre diferenciar bem o logaritmando da base, ok? A fração 1 sobre 9 é o logaritmando e o 3 é a base, certo? Então, vamos lá. Eu estou falando que logaritmo de 1 nono na base 3 é menos 2. Isso é verdade. Por quê? Porque 3 elevado a menos 2 resulta em quem? Resulta em 1 sobre 9, certo? Vamos para mais um, ó. Logaritmo de 5 na base 5 é igual a 1. Sim, por quê? Porque esse 5 que está na base elevado ao número 1, dá quem? Dá esse 5 que é o logaritmando, certo? Inclusive, quando você calcula o logaritmo e o logaritmando é igual à base, o resultado sempre é igual ao número 1, tá? Vamos para mais um. Agora, veja só. Logaritmo de 1 na base 7 é igual a 0. De fato, porque 7 elevado a 0 retorna em quem? Retorna no número 1. E uma outra propriedade, quando você está tirando o logaritmo na base 1, quando você está calculando o logaritmo de 1, independente da base, o resultado sempre vai dar 0, certo? Por quê? Porque a base elevado ao 0, independente da base, que vai retornar no número 1, certo? Pois bem, vamos ver aqui um caso um pouco mais elaborado. Veja, logaritmo de raiz de 2 na base 2. Veja, se nós não sabemos calcular o logaritmo a princípio, nós podemos efetuar a seguinte estratégia. Você faz assim, o logaritmo que você não sabe calcular, coloca assim, ó,
igual a x. Nós não sabemos quanto que dá esse logaritmo, então vamos colocar x ali na resposta que nós não sabemos. E aí você usa o processo do logaritmo, que é o quê? A base elevado ao resultado que eu não sei, dá o logaritmando, certo? Ou seja, a base, que é 2, elevado ao resultado que eu não sei, dá o logaritmando, que é raiz de 2. Agora, veja, recaímos sobre uma equação exponencial. Vamos lembrar que o raiz de 2, raiz quadrada, você pode tirar o símbolo ali da raiz e colocar meio no lugar. Agora, nós temos uma equação de mesma base, nós podemos ignorar as bases e escrever uma igualdade com os expoentes. Então, o expoente do lado esquerdo é x e o expoente do lado direito é meio. Pronto, olha só, acabou de sair a resposta. O logaritmo é igual a x, onde nós não sabemos quem é o x. Mas aí, através dessas contas, nós descobrimos que o x vale meio, ok? Vamos fazer mais um exemplo. Veja, logaritmo de raiz de 27 na base 1 sobre raiz de 3. Então, veja, a base é 1 sobre raiz de 3, ok? E vamos efetuar o mesmo processo ali para tentar calcular esse logaritmo. A resposta desse logaritmo nós não sabemos a princípio, então vamos colocar igual a x, e aí a base elevado a x tem que dar o logaritmando. Então, a base, que é 1 sobre raiz de 3, elevado a x, tem que dar o logaritmando, que é raiz de 27, ok? Muito bem. Agora, o raiz de 3 e o raiz de 27, vamos lembrar que nós podemos escrever assim, ó, potência meio no lugar da raiz. Então, fica, ao invés de raiz de 3, 3 elevado a meio, ao invés de raiz de 27, 27 elevado a meio. Esse 3 elevado a menos meio, que está aí embaixo, nós escrevemos 3, esse 3 elevado a meio, que está aí embaixo, nós escrevemos 3 elevado a menos meio em cima, a propriedade da potência, certo? Repetimos o x. E o 27 é 3 ao cubo. Então, vamos colocar 3 ao cubo no lugar do 27 e repetir o meio. Agora, multiplicando os expoentes, ficamos com 3 elevado a menos x sobre 2 do lado esquerdo e 3 elevado a 3 sobre 2 do lado direito, olha só. Agora, nós podemos ignorar as bases e igualar os expoentes. Menos x sobre 2 é igual a 3 sobre 2. E agora, multiplicando por menos 2 ambos os lados, vou multiplicar aqui, ó, por menos 2 o lado, ou você pode simplesmente entender que nós estamos multiplicando ambos os lados por 2, e aí nós temos que menos x é igual a 3. Multiplicando agora por menos 1 em ambos os lados, multiplicar por menos 1 do lado esquerdo e multiplicar por menos 1 do lado direito. Nós temos, então, que nós ficaremos com x é igual a menos 3 e pronto. Aqui temos a resposta daquele logaritmo. Então, o logaritmo de raiz de 27 na base 1 sobre raiz de 3 é igual a menos 3, ok? E agora, para finalizar, vamos escrever aqui duas propriedades importantes do logaritmo, que são essas duas aqui. Veja só, essa é a primeira, que nós já havíamos comentado. O logaritmo do número 1, independente da base, sempre dá 0. E o logaritmo de um número que é igual à base, quando logaritmando é igual à base, o resultado desse logaritmo sempre é o número 1, certo? Então, chegamos ao fim de mais uma de nossas aulas. Eu espero que você tenha acompanhado bem, bons estudos, e a gente se vê na próxima.